Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui, Deus da paz, aos santos irmãos em Cristo Jesus, aqueles que ainda preservam o olho da unção, aqueles que preservam a verdade, aqueles que continuam a buscar a verdade em Cristo Jesus. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Deus da paz, entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por sarar a nossa ferida na alma, a podridão dos nossos pecados, do nosso coração, do nosso interior, para nos trazer como homens restaurados na tua presença, nascidos de novo, para que possamos seguir, ser moldados segundo a tua vontade, seguir o teu caminho, os teus mandamentos. Pai, afastai de nós todos os falsos profetas, falsos mestres, meu Deus, falsas doutrinas, todos aqueles que vieram como lobos devoradores para devorarem, meu Deus, as ovelhas do Senhor. Deus da paz, entregamos nas tuas mãos tudo que aqui vamos falar. Meu Deus, Senhor, permita que não seja da nossa cabeça, do nosso pensamento, das nossas ideias, mas que sejam as tuas escrituras que nos despertem de todas as coisas que nós estamos vivenciando hoje. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. E também peço que o Senhor possa, meu Deus, tocar no coração de quem ouve essa mensagem, de quem ouve essa palavra. Que o Senhor possa se revelar para ele, que o Senhor possa revelar na tua palavra, no conhecimento, na sabedoria das tuas santas escrituras, para que as pessoas tenham um entendimento, possam ter uma compreensão de tudo que aqui estamos a expor, que é segundo a tua palavra. Meu Deus, não pretendemos dissuadir, não pretendemos, meu Deus, perseguir ninguém ou seguir alguém, mas sim queremos a Ti, Pai. É a Ti que nós buscamos, Senhor Jesus Cristo, o Deus único, a quem Ele merece toda a honra e toda a glória. Então, Deus da paz, entregamos nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Dê-nos sabedoria e que nós mesmos que aqui estamos a pregar, que possamos também continuarmos nos moldar na tua santa presença e seguir segundo a tua vontade, porque nós não somos ninguém diante do Senhor e não somos superior a nenhum outro ser humano, não somos superior ao falso profeta, não somos superior ao falso mestre, não somos superior àquele que prega enganação, mas nós somos conservos conosco, os irmãos, e pela tua graça buscamos cada dia que passa para que sejamos moldados e nos seja permitido entrar no reino do teu Filho querido Jesus Cristo. Obrigado, Deus da paz. Entregamos nas tuas mãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, hoje nós estamos aqui para partilharmos uma palavra. Não poderei fazer um vídeo live da minha pessoa, porque na verdade o aplicativo que baixei, como leigo que sou na matéria, não me possibilita que eu faça live ao mesmo tempo. Então estou a usar um aplicativo qualquer que consegui dominar um bocadinho para poder então fazer esse trabalho. Amados irmãos, nós hoje viemos falar da desconstrução das falsas doutrinas, que continua a ser essa série de ensino e de exposição que venho fazendo. E hoje nós vamos fazer uma exposição vamos começar a exposição dos falsos profetas, e estamos a falar diretamente do profeta Tony Calado, e se possivelmente também vamos falar de João Rodrigo se tivermos tempo, mas na verdade nós queremos fazer essa exposição porque muitas prometemos e muita gente foi questionando por que nós não tínhamos no ar até agora. Mas hoje, felizmente, pela graça de Deus, estamos aqui. Apesar de termos a nossa vida particular, estar atarefados, cheio de trabalhos para fazer, mas tiramos do nosso tempo para poder prestar ao Senhor e ao serviço do Evangelho, na defesa do Evangelho do Senhor. Primeiramente, é só para dizer que não existe nada entre a minha pessoa e a pessoa deste profeta Tony Calado, e nem tanto também de João Rodrigo, porque eu vou começar por esse falso profeta, porque há uma fotografia que está em causa, que eu preciso fazer uma exposição completa daquilo que foi a postagem que fiz. E começo hoje pelo profeta Tony Calado, o proclamado profeta Tony Calado, e também o outro proclamado João Rodrigo. Depois eu vou pegar nos falsos mestres. Então, nós hoje queremos para dizer que não tenho nada pessoalmente com estas pessoas. Felizmente não existe nada mesmo. Mas simplesmente quando nós temos a verdade na mão, e nós não estamos para fazer amigos, mas nós estamos para cumprir a vontade do Senhor. Então nós estamos aqui para isso.
É só para dizer também que eu não me coloco na posição de eu ser superior a ninguém. Eu não sou nada, mas uma coisa eu sei, eu não negocio a verdade por nada e jamais serei conivente da mentira. Nós estamos aqui pela verdade e somente pela verdade, assim como diz livro de Coríntios. Bem, primeiramente eu começo a dizer que a apostasia, amados irmãos, a apostasia teve início nos céus, segundo as escrituras sagradas, com o diabo Satanás, o pai da mentira, e que continua a sua obra através dos agentes no mundo, como astrólogos, cartomantes, adivinhos, curandeiros, feiticeiros, e para última cartada aos fiéis, com os falsos profetas no seu plano de falsificar e obscurecer a verdade. Este é o objetivo de Satanás. Ele levantou falsos profetas, conforme está prescrito na Bíblia Sagrada, em cumprimento da profecia, para dar uma cartada aos fiéis, aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente, mas isso com falsificação e obscurecer a verdade. Então nós devemos saber que a mentira não é o oposto da verdade, mas sim a falsificação e a manipulação da verdade, a falsa e má representação da verdade. Porque muitos pensam que a mentira é o oposto da verdade. Não, não é o oposto da verdade. É a falsificação da verdade. Porque o objetivo da mentira é enganar, decepcionar aqueles que buscam a verdade. Como você pode ser, vamos dizer, enganado por uma nota falsa de uma moeda qualquer. O falsificador da moeda não faz algo diferente, ele não faz uma moeda para ser notada como falsa. Ela imita conforme é a original para ludibriar, enganar, decepcionar, roubar quem procura legalmente a uma nota verdadeira. Então nós vamos começar por quê? Nós vamos começar primeiramente por tentar definir o que é uma profecia. Se vamos falar dos falsos profetas, nós não vamos definir o falso profeta, mas vamos definir o que é uma profecia, porque definir os falsos profetas hoje já sabemos o que é, acredito que não vem ao caso agora. Vamos falar da profecia. Profeta sabemos quem é, são enviados de Deus, alguém que é levantado pelo Senhor e que para transmitir uma mensagem. E que neste momento, para que falamos, nós vamos definir apenas o que é a profecia. Nos dicionários online que nós encontramos, o que é que vimos? Vimos que a profecia é um relato religioso ou não. Vê que no livro secular está a dizer que é um relato religioso ou não. Por quê? Porque os hindus também profetizam, os moamés, não sei o que, também profetizam, e pessoas singulares também profetizam. Hoje fala-se de profecias de Fidel Castro, também já se fala de profecia de Savimbi, fala-se de profecia de pessoas que usaram de palavras e que as suas palavras hoje, no curso da vida, estão a acontecer, aquilo que eles, vamos assim dizer, previam acontecer, está realmente a acontecer. Então, na definição secular, ela diz que é um relato religioso ou não, no qual se afirma prever acontecimentos futuros que podem ser por sonhos ou visões. Mensagens divinas também, já estamos falando do religioso, enviadas a homens, não é verdade? E numa outra definição também vimos que é a predição do futuro, e a segunda também vimos, também fala do futuro. Quer dizer que a profecia está ligada ao futuro, está mais ligada ao futuro, na verdade, ok? Estamos a falar de aspectos aqui de uma definição do secular ainda, não é verdade? Agora, nós vimos também que os astrólogos, as cartomantes, os adivinhos, bruxos e os curandeiros são especializados em questões passadas, nas suas altimanhas. Nós podemos encontrar algum relato deste nos livros de Isaías 8, 9 até 20. É bom que os amados apontem essas escrituras para confrontarem, porque eu gostaria que todos participassem em depois opinar com relação a toda essa temática que vamos ter.
Como provar as profecias? A Bíblia Sagrada. Vamos lá. Se a profecia, o profeta, não magnificar as Escrituras e o Senhor, e não levar a igreja a corrigir os seus maus caminhos, não reprovar os pecados e instruir pelas Escrituras, então a profecia e o suposto chofreta são falsos. Vamos ver que no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 até 31. Mas nós não vamos ler as escrituras todas, nós vamos ler versículos para sermos mais breves, ok? Eu falei no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 até 31, onde vamos ver que o apóstolo Paulo fala aqui alguns trechos sobre o que é uma profecia. Vamos entender através do livro de 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 até 31. Mas na verdade nós vamos ler apenas o versículo 3. Vamos começar. Porém, para economizarmos o tempo, porém, quem anuncia a mensagem, quem profetiza, de Deus fala. Eu estou a ler na versão, deixa lá ver, para não entender. Eu estou a ler na nova tradução da linguagem de hoje. Também tenho comigo a King James Bible, mas eu vou ler agora nesta tradução. Talvez, não, mas pronto, vamos fazer o seguinte, vamos ler a King James atualizada, mas vamos ler nas duas, né? O irmão também poderá ter outra Bíblia do seu lado aí, diferente da minha, da tradução diferente, também poderá ler, mas na verdade eles dizem a mesma coisa, ok? Vamos lá, então a Bíblia, eu vou ler o versículo 3. Versículo 3 diz: entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação e encorajamento e consolação de todas as pessoas. Quem profetiza fala para quê? Vamos lá ver. O faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Amém? Estamos a ver aqui o princípio da profecia. Versículo 4. Quem fala em uma determinada língua, está a falar em língua, a si mesmo se edifica. Mas agora, no entanto, vamos lá ver, profetizar. Mas quem profetiza edifica a igreja. Então, quando vimos edificar, a Bíblia está a falar edificação da igreja. A edificação da igreja nunca foi, nunca é, nada mais, nada menos, na fé. Na fé, na verdade. A edificação da igreja não é no encorajamento, na motivação dos chamados conferencistas motivacionais. Não é na motivação de você seguir atrás do mundo. Não é na motivação do encorajamento de busca do mundo. A Bíblia está bem clara, está a falar da edificação. E quando vimos a edificação, na consolação de todas as pessoas, quem fala em uma determinada língua, assim mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja na fé. Amém? E vamos dali pular para o versículo 22. Vamos ler o versículo 22. A Bíblia diz, desse modo: as línguas são um sinal para os crentes, mas para os incrédulos a profecia não não para os incrédulos, não para os crentes. As línguas, desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. E dota feita. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para os cristãos. Então está a dizer que a profecia diretamente é dirigida para os cristãos. Versículo 24. Pulamos outra vez, porque nós estamos a ler os trechos que falam de profecia. Mas se todos profetizarem e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos será julgado. E por todos será julgado. Quer dizer que a profecia, quando vier, vai fortalecer a igreja no caminho verdadeiro. Quer dizer que vai trazer, se lemos nos livros de Isaías, vai ver que
A Bíblia Sagrada fala que a profecia ela não é dada por outra. Quer dizer, é mostrar o caminho, de tirar as ataduras, desligar do pecado, dos maus caminhos e Deus dando luz para o caminho certo. Não é o que nós temos observado aí. Que nós vamos observar agora os clipes daqui a pouco. Então, a profecia é dada para quê? Para corrigir o caminho e enaltecer o caminho de Deus e levar ao arrependimento na busca do Senhor. Amém? Tirar as ataduras, abandonar a vida pecaminosa, abandonar o erro pela qual as pessoas vivem e levar as pessoas ao caminho, a igreja, ao caminho do Senhor. Objetivo da profecia. Versículo 25, a Bíblia diz: os segredos do seu coração, amém, se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se de rosto em terra, adorará a Deus e testemunhando que a realidade Deus está entre vós. Como é que o incrédulo, os segredos do seu coração tornarão-se manifestos? Porque a profecia vai falar do pecado, da vida pecaminosa. A profecia vai diretamente lidar com a vida pecaminosa que a igreja poderá estar comprometida ou que o irmão está comprometido, e automaticamente os segredos do coração daquele, porque a profecia veio dirigida para o cristão, mas aquele que veio assistir, que é o incrédulo, ao ouvir a profecia, ao ouvir a exposição do pecado e dos caminhos errados, ele será convencido e reconhecerá que ele também é pecador. E depois a Bíblia diz: os segredos do seu coração são manifestos, e assim, prostrando-se de rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que na realidade Deus está entre vós. Aleluia! Então, no versículo 31, para terminar: porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Apóstolo Paulo aqui está a escrever à igreja de Coríntios e a ordenar como devia ser o culto quando estivessem entrar em questões de profecia. Amém? Aleluia! Então nós vimos aqui a palavra de Deus a ser bem clara com relação à profecia. Quer dizer que a profecia vem fazer exposição do caminho errado, vem para, na verdade, alinhar-te ao caminho do Senhor. Vem para te alinhar ao caminho do Senhor, na exposição do erro e na correção, no arrependimento e na restauração e o encorajamento para perseguir no caminho do Senhor. Aleluia! Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 até 21. 2 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, 21. 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 até 21. Vamos lá ver o que é a profecia. Estamos a falar da profecia. Antes tudo, sabei que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. Quer dizer, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. A profecia não tem origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. O que é que diz no versículo 20? Antes de tudo, saber que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. O que é que estamos a ver aqui? Que a profecia, ela não vem pela vontade do homem. Ela não é dada porque o chamado chofreta ou o adivinhador, o feiticeiro quer dar. Não. A profecia aos homens santos de Deus é dado é a vontade de Deus expressa. Porque os homens de Deus falaram pela vontade do Senhor. Aleluia. Vamos lá ler, noutra versão. Vamos lá ver aqui. Primeiro estamos a falar de 2 Pedro, não é verdade? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. 1, 20 até 21.
Vamos lá ver o que é que diz aqui na versão. Vamos ler outra versão. A versão ahm, nova tradução da linguagem de hoje. O que é que diz? Ela diz: acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia. Uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Está a falar a confirmação das Escrituras ao todo. Todas essas escrituras que foram feitas veio da vontade de Deus. O que nós estamos a ler, a testificação da palavra de Deus que está aqui, diz que foi por inspiração divina de Deus. Aleluia. Então não vem da vontade humana, como hoje temos assistido aos episódios. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 até 17. 2 Timóteo. Vamos lá ler. Estamos aqui a fazer uma exposição da palavra de Deus. O que é que nos diz o livro de 2 Timóteo? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17. A Bíblia diz, ok, 2 Timóteo capítulo 3, ok, estamos a ler 16 a 17. Então diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Todas as escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Então, é que estamos a ver a palavra de Deus, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Então nós temos um livro pela qual temos que seguir. Nós temos que nos firmar no livro, nas sagradas escrituras, no ensino desta palavra. Não temos necessidade de recorrer a homens, a homens, aleluia, perdi aqui a mensagem. A homens, não temos que, vamos até já meter aqui no vídeo inicial. Já perdi a imagem que estava ali, que eu tinha posto para não fugir. Então, nós temos que submeter a homens como estes, não é? Para podermos ouvir. Porque o que esses homens fazem? E segundo os vídeos que vocês já puderam acompanhar, esses homens vieram como impostores para aprisionarem as ovelhas do Senhor. Aprisionarem para depender, para dizerem que a voz de Deus sai dele. Não. Deus nos deu as escrituras sagradas para a qual nós devemos nos inspirar nela e ouvirmos a direção dela. As escrituras sagradas são suficientes para nós termos entendimento de Deus. Nós não precisamos desses impostores, desses bruxos, desses mentirosos, desses adivinhas, desses enganadores que estão a vir. Porque esses não são servos de Deus. Esses são servos de Satã que vieram para enganar, ludibriar as ovelhas do Senhor. E a exposição de que nós vamos fazendo aqui não é com o objetivo de desfazer essa igreja, porque se você tem olhos espirituais, vai ver que nesta igreja não são muitas que são as ovelhas de Cristo, mas a mensagem que nós pregamos destina-se a estas pessoas que estão perdidas neste meio, que precisam ouvir a palavra de Deus para que sejam despertadas. Por quê? Porque convém, segundo o livro de Romanos, foi de conveniência de Deus que as pessoas se convertessem através da pregação. E a pregação através daqueles que o Senhor iria levantar e enviar para pregar a verdade. Como nós aqui estamos a fazer. Nós estamos a expor as escrituras sagradas. Estamos a expor a mentira, o erro, a falsidade. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos até mesmo voltar ao meu vídeo, que eu nem suporto ver tanto esses vídeos desses homens, que até me dá, não sei o que eu posso dizer, mas vamos lá ver. Eu vou abrir a página dos, deixa lá ver, ter aqui, estou a abrir a minha página do Facebook, mas na verdade não é isso que eu quero abrir. Eu quero abrir oh Jesus de Nazaré. Onde está isto? Minuto.
encontre a página. Ok, ok, parece que vamos abrir aqui. Vamos ficar com essa página aberta, que eu quero manter algo no ecrã, já que não posso colocar o vídeo. Aleluia. Ficamos indo a ver aqui. Amém, graças a Deus. Não, mas queria voltar mesmo no meu vídeo. Fotos. Graças a Deus. Então, amados, é preciso, que eu vou pôr aqui, não faz mal, fica aqui. Ok, pode ficar aqui. Pronto, só para vocês saberem quem está a falar com vocês. Ok. Então, é mais ou menos a isto que nós queremos expor. Todas as escrituras são inspiradas por Deus. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Por que os homens fazem a escritura? Olha bem o que acontece com o ministério dos falsos profetas. Nós estamos a ver ali, Tonica lá. Quantas vezes ele se surge na escritura? E se quando ele lê a escritura, por quê? Porque é um facto que nós vamos notar dos falsos profetas. Eles são péssimos expositores da palavra de Deus. Não conhecem. Eles ludibriam ou se conhecem o suficiente, manipulam para enganar. Aleluia. Então, nós vamos ver. Vamos ver que, na verdade, o que é que serve também as próprias escrituras, ainda na continuidade da exposição. Vamos ler o livro de Jó, capítulo 33, versículo 14. Livro de Jó. Vamos ler o livro de Jó, rapidamente. Para aqueles que estão a assistir e não têm uma Bíblia ou não estão a acompanhar a leitura, mas por favor, pelo menos tomem nota das passagens que aqui estamos a dar, porque elas vão servir de guia para então aqueles que poderão ser as vossas críticas, os vossos comentários com relação a isso. Ok. A Bíblia Sagrada no livro de Jó mostra, numa passagem em que Jó se explica, né, na sua revelação, como Deus fala com os homens. Então, no versículo 14 de Jó diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, bem, está a falar da visão, não é verdade? Do sonho. Quando dormimos, um sono profundo, ele fala por meio dos sonhos ou visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. 17. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar, vê bem, deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim ele nos livra da morte. Se ler uma outra versão também vai ver que ele diz que é para livrar a nossa alma da cova. Então, nós estamos a ver, isso está ligado àquilo que é a vontade expressa de Deus, quando ele também fala das suas profecias. A profecia vem, na verdade, para nos livrar da cova, da morte. Não estamos a falar da morte física como tal, mas é para nos livrar das ilaçadas de Satanás para com a nossa vida. Porque se nós permanecemos pecadores, se nós permanecemos fazendo as coisas erradas, o nosso fim está prescrito. Nós iremos para um lugar de morte. Então Deus, quando traz a profecia, a maior vontade, a vontade de Deus principal é para nos livrar a nossa alma da morte. Amém? E nós vimos também, quando vamos ao livro de Deuteronômio 30, 19, vimos que Deus, toma nota, Deuteronômio 30, 19 até 20. A Bíblia também ali, quando Moisés traz os 10 mandamentos, ele fala dos 2 caminhos. Quer dizer que a igreja, o povo de Israel, recebeu de Deus os 2 caminhos: se cumprir a palavra de Deus para a vida ou desobedecer os 2 mandamentos para a morte. Então ele diz que eis que coloco diante de vocês o caminho de vida, caminho da vida e caminho da morte. Então a igreja tem isso também. Nós temos diante de nós, como igreja, o caminho da desobediência, da falta da fé em Cristo Jesus
e o caminho que é da morte, e o caminho da fé em Cristo Jesus, da permanência, da persistência, porque Jesus Cristo fala dos que resistirem até o fim serão salvos. Os que resistirem até o fim serão salvos. Então a profecia não é da vontade dos homens. Isto que vocês estão a ver ali não são profecias, são adivinhações. E são coisas que nós vimos que o apóstolo Paulo repreendeu a escrava que tentou manipular uma adivinhação como profecia, porque era um espírito do engano. E vimos isso também com Micaias. Vimos isso com Micaia ao interpretar a visão que teve sobre Josafá e o rei Acabe. Quando realmente Acabe Deus estava a preparar a morte, ou preparou a morte de Acabe para que Acabe caísse no Monte Gileade. Deus enviou um espírito do engano aos falsos profetas do próprio rei Acabe, para que esses falsos profetas profetizassem a mentira a rei Acabe para que ele morresse. Quer dizer, estamos a falar do envio do falso profeta como juízo para o rei. E da mesma forma, eu digo que o falso profeta veio pela demanda das pessoas incrédulas, das pessoas que não querem ouvir a verdade, que na verdade estão rejeitando a Cristo Jesus e preferem ouvir a mentira. E nós vamos ler isso. Aleluia. Então nós vimos que no livro de João, capítulo 4, versículo 15 até 42, as profecias do Senhor Jesus após o seu cumprimento edificou os apóstolos e a igreja. As profecias de Cristo edificaram os apóstolos e a igreja. Então o que eu posso dizer? Como servo, como irmão, conservo de todos vocês, eu digo assim: eu me regozijo no surgimento dos falsos profetas e mestres, porque eles representam para mim um dos maiores sinais do cumprimento das profecias do Senhor, que estão prescritas na Bíblia Sagrada. Amém. Porque eles estão a fazer cumprir, na verdade, e mostram mais uma vez a existência, o surgimento, o levantamento destes falsos profetas. Prova mais uma vez que a verdade persiste e permanecerá. Porque Deus falou e assim está a acontecer. Então é um sinal para a igreja se regozijar da proximidade dos tempos. Que o tempo se está a aproximar e por isso estes falsos profetas surgem como sinal, porque eles estavam previstos a surgir e aí estão presentes. Então vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. O que é que nos diz esse livro? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. A Bíblia diz assim, no versículo 19: não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Mas podemos ler noutra versão. Vamos ler na King James 11, 1 Coríntios, capítulo 11. Não é verdade? Vamos ler noutra versão da King James 11, 19. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz-nos: todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Amém? É necessário que haja, noutra versão diz, na versão da minha Bíblia que diz, por exemplo, é necessário que haja heresia para que possam ser manifestos os verdadeiros irmãos entre vós. Aleluia. Para que possa ser manifestos os verdadeiros irmãos entre vós. Glória a Deus. Então, com isto nós acabamos de fazer uma exposição minimamente da palavra. E depois vamos entrar noutra, mas primeiramente vamos aos vídeos deste falso profeta Tony Calado. Vamos ouvir. Aqui temos
Ele vai começar. Olhem bem, houve umas entrevistas que eu preferi cortar e eu tenho horror de assistir. Eu tenho pavor de assistir esses histéricos a falarem, a mentirem e como eles defamam autoridades espirituais, chamando o nome, dizendo que Deus falou, Deus disse, o anjo. Todas essas coisas que estes histéricos apresentam aqui é uma agonia ouvir esses filhos do inferno. Vamos lá ver o que ele tem a dizer. Vamos lá ver. E vamos dando alguma pausa para ouvir. Vem aqui. Aqui está uma irmã, uma senhora, desesperada da sua vida. E como muitas que estão aqui nesse meio, eu também vou falar desse aspecto. Porque é que uma igreja de um falso profeta só está cheia de mulheres? Eu vou explicar isso aqui. A Bíblia Sagrada explica isso. Aqui, esta senhora está desesperada. Mas talvez ela precisava, na verdade, do mover da fé, do estalo da luz do Espírito Santo, da palavra de Deus, da conversão do coração. Sei que ela não é convertida. Porque se ela é convertida, ela não aceitaria essas coisas. Então, ela precisava ouvir algo, ela está à procura de consolo. É uma alma que está a gemer, é uma alma que está em sofrimento. E veio o que o falso profeta e o Satanás que está aqui, que habita no coração dele, vai fazer com ela. Vamos lá ver. I see someone called Maria. Teu nome é Maria. Ok. Por que veio uma coisa? Eu vejo alguém de nome Maria. Ok. Muitas das vezes ele já sabe. E muitas das vezes ele ouviu pelo espírito maligno mesmo. É mesmo o espírito da adivinha, que vocês já sabem, porque este homem que aqui está, ele tem como pai espiritual o maior feiticeiro que se intitula como profeta no seio da igreja. Profeta TB Joshua. É o pai espiritual desse homem, que é o pai do Eliseu Agostinho, o outro falso profeta também que está em Angola, aquele congolês, que fica a enganar as pessoas, Eliseu Agostinho, que tem lá o Hospital da Fé. Ele e o outro são... não, este irmão, não sei quem é. Mas ele e o outro profeta têm o pai espiritual TB Joshua. E eles veneram o TB Joshua, dizem que TB Joshua é homem de Deus. TB Joshua não é homem de Deus. TB Joshua é um bruxo, é um feiticeiro, é um enviado de Satanás, filho das trevas, que veio como um dos maiores falsos profetas em África. E na Nigéria está a fazer o maior estrago possível. Então, este tem o mesmo pai, é quem ele coloca as mãos, é quem ele, não sei se leva os dízimos do dízimo, é quem ele que vende as águas, que ele dá não sei o que, todas aquelas coisas. Os encantamentos, a feitiçaria do TB Joshua também está no seio deste e do Eliseu. Todos esses que se intitulam filhos, eles têm o mesmo espírito do engano. Satanás é o pai deles. E vê lá o que ele vai dizer. Nome Maria, como se fosse alguma coisa. Satanás conhece o nome de todos vocês que estão aí, toda essa igreja que está aqui, Satanás conhece o nome. E se ele vem no ouvido dele, fala no espírito, coopera com ele, ele vai dizer o nome deste, vai dizer o nome deste, vai dizer o nome de todo mundo. Isso não é profecia. Isso não é profecia. My name is Maria. Lá, o show começa. A igreja começa a bater palma. Vem, profetiza. E ele se orgulha. O Espírito do Senhor vai libertar a sua vida. The Spirit of the Lord will deliver your life. vai libertar a sua vida. O Espírito do Senhor vai libertar a sua vida. Ok, houve alguma exposição do caminho errado? Porque tem caminho errado. Eu pessoalmente estou a falar, há caminho errado que o Senhor precisa corrigir em mim e que cada dia me leva pela Escritura a ver, a entender, a compreender, para que eu me corrija, para que eu me fortaleça e me fortaleça no caminho do Senhor. Olha para aqui. Eu quero que você saiba And I want you to know que Ele te conhece. He knows you. Conhece todo estavas mundo. no ventre da tua mãe, Ele When já you te were in the conhecia. womb of your mother, He Antes knew dos you. seus ossos se formarem na Before barriga da your tua bones were mãe, formed in the Ele womb já of your tinha mom, desenhado um plano He para a had tua already vida. designed. O que está a fazer? Ele está a usar as palavras de Jeremias. É aí que o falso profeta faz. Ele adivinhou o nome, é o show. O show começa porque adivinhou o nome. Porque o espírito de engano lhe fala o nome ou ele já sabe.
Depois ele vem, pega nas escrituras e começa a deturpar a escritura. Ele te conhece. Não, Deus conhece todos nós do ventre da nossa mãe, e todos nós, antes de sermos formados, ele já tinha o plano estabelecido para cada um de nós. Isso não é só para Jeremias, é para toda a igreja, para todos aqueles que são convertidos. And the plan in your Ele life. sabe o que você está a He viver. knows what you are living. Ele sabe as lágrimas que He estás a knows the derramar. tears that you are shedding. E Ele quer te abençoar. And He wants to Esta manipulação serve para quase todo mundo que está aí. Eu até acho que se eu também fosse de acreditar em falso profeta, poxa, essas palavras lindas servem para mim também. As lágrimas, sim, os momentos difíceis que eu passo. Isso enquadra-se. O que é que estamos a ver aqui? É uma manipulação, é uma clínica geral. Palavras que quase que servem qualquer pessoa. bless you. Estou a ver um milagre muito grande. I'm seeing a great Agora vem na parte do amarramento. Essa aqui, vamos dizer, a parte do amarramento. Estou a ver, agora já está a ver algo e nunca fala da profundeza de Deus, mas vai falar agora do que é do mundo. A Bíblia é bem clara, diz que eles falam do mundo, porque eles são do mundo. Vai ver agora. miracles. Não sei porque estou a ver. I don't know why, but I'm seeing Agora vai nas Data. adivinhas. a date. Estou a ver 17. I'm seeing 17. Alguém do dia 17 que eu não sei quem There é. is someone from the 17th day, Seu irmão faleceu. my brother who has O que died. aconteceu? Agora vê uma coisa. Isto porque assim, vocês vão me desculpar, amados. Eu não assisto os vídeos todos. Eu apenas agarrei um e um chega. Um vídeo e esse vídeo vou trabalhar, chega. Nunca mais pegarei mais nenhum, nem nada. Não quero saber disso. Porque isso tem horror, tem enjoo disso aqui. O que ele está a fazer? A característica de Satanás é falar dos mortos. A característica de Satanás, dos quimbandeiros, da feitiçaria, é falar dos mortos. É exatamente onde ele está aí. Fala, vê bem o que é que vai acontecer. Vamos lá, continua. What happened to him? He has diabetes. Tinha diabetes. Ok, agora deixa-vos dizer. Se o irmão morreu de diabetes, para aqueles que... Ok, quem estudou até a 9ª classe, ok, vamos até dizer, quem estudou até 12ª, você sabe que se alguém tem diabetes na família, claro que é um laço, é uma doença hereditária, conhecida, diabetes hereditária, meu Deus. Então, vê o que ele vai fazer. Muito simples, é que todos aqui, de olhos, quer dizer, cegamente não conseguem perceber. A diabetes é uma doença hereditária, não tem como. Se falasse HIV é outra coisa. Se falasse que morreu de acidente é outra coisa. Vamos lá ver, mas vê aqui a brincadeira, vamos lá. Ok. Eu quero orar contra esse espírito de I enfermidade want to pray Veja, against okay. the spirit of infirmity que está na família that is in the e family. que precisa. Ok, ele quer orar contra o espírito de enfermidade. Agora eu pergunto uma coisa. Aonde está nas escrituras que ele é que tem que orar? Ele pode orar, mas por que ele é que tem que orar com o espírito de enfermidade? Isso chamamos de aprisionamento de almas. Quer dizer, diminui a tua cristandade para dizer que ele é que tem autoridade de orar. Você não pode orar, ou não podemos orar junto, ou também eu vou interceder contigo. Não, eu vou orar. Então ele está a dizer automaticamente, está a testificar, que está a dizer que ele é que tem o poder de orar por todos que aqui estão, por qualquer situação que tiverem. Altimais de Satanás. Precisa ser And removido. that needs to be removed. Isso está a parecer como um ciclo vicioso, quer dizer, está a girar dentro da família, porque estou a ver outras pessoas com a mesma enfermidade. Many other people with the Estou a ver same Está a ver? A diabetes hereditária tem que ter outras pessoas. Se não tiver outras pessoas, então é um caso místico. Se uma pessoa morre de diabetes na família e não existe nenhum mais outro caso, então é um fenômeno. Tem que aparecer na CNN. outras pessoas a passarem a mesma I see coisa. other people going through the same infirmity. Eu vejo o mês de agosto. I see the month of August. Alguém que nasceu no mês de agosto. There is someone who was born in the month of É o seu irmão. your brother. Lá volta novamente para os números. Coisas de cartomante, astrólogos, curandeiros, feiticeiros.
Isso não é coisa de Deus. Coisa de Deus, Deus iria rapidamente expor a posição, a vida, a podridão de espiritualidade que está nela e rapidamente mostrar o caminho para quê? As pessoas que estão aqui à volta teriam elas, muitas delas, a mesma situação para saírem das prisões, das cadeias, da vida pecaminosa que estão, para que Deus possa operar. Porque as pisaduras pela qual o Senhor Jesus nos livrou, ou nos lavou, ou nos curou, nos sarou, é a enfermidade do pecado que está dentro do coração de cada ser humano. É exatamente isso que Deus quer fazer. Mas agora vê o que ele está fazendo. Vê que o filho, quer dizer, filho do engano, não, filho do diabo, não tem como. Olha para isso. Seu último irmão. My last brother. Deus está a me mostrar. Posso profetizar? Profetiza. Fechou? Vai fundo, papá. Deus está a me mostrar. God is showing me. Não, agora essas informações, a irmã já me contou alguma coisa dessas coisas? Have you Alguma vez já me falou? Have you told me anything about your Isto é todos os dias os falsos profetas procuram ter uma certa crença, vamos assim dizer, ele tem que falar sempre isso. Você já me disse, você me conhece, nos conhecemos. Olhas para... E é muito... É particular, isso é completamente assim. Todo falso profeta, seja ele Mejawane, como é que chamam lá, aquele sem vergonha lá da África do Sul, seja qualquer outro, todos eles têm o mesmo truque. Parece que passaram todos da mesma escola. Quem é o pai? É Satanás. Porque isso é tentativa de buscar credibilidade à força. Fazer, quer dizer, esse é o show. A igreja toda está parada a ouvir uma conversa de duas pessoas. Amanhã a igreja, porque todos aqui ficam na ânsia de amanhã ele parar para falar com eles. Isso é uma prisão, é um aprisionamento. Quando nós temos as Sagradas Escrituras, que numa leitura que o Espírito Santo, quando fala por uma escritura, toca na vida deste, daquele, todos, cada um com um problema diferente, mas a sua palavra, que é uma espada de dois gumes para separar a medula, entra nas entranhas do homem, entra e saca e dispõe a podridão do coração e automaticamente liberta para que as pessoas busquem a Deus. É isto que é a palavra de Deus. Mas isso aqui não é palavra de Deus. O que essa homem está cá a fazer, isso não é palavra de Deus. Isso aqui é o show de Satanás. Da mentira. Há um espírito de engano que ele tem. Há coisas que a gente não adianta falar aqui assim, a olhar para a pessoa, que isso não temos como provar pela escritura. Mas ele está possuído por um espírito do engano. Por isso é que eu disse, amados, que se ele acha que ele é homem de Deus, ele que me chame, vamos fazer um desafio frente a frente, na igreja dele, se ele quiser. E vamos ver se esse espírito que está ali é Deus que fala, ou o que é? Isso não é espírito de Deus, amados. Isso não é espírito de Deus. E vamos ver. Lá frente também tem o colega. Tem alguma família aqui? Is there any family member here? A senhora. Revela tudo, Pai. A senhora tem consciência sobre o que eu acabei de falar? É verdade o que eu estou falando. It's true what I said. E por que está a chorar? Why are you crying? A profecia traz consolação. Prophecy. Agora vê uma coisa. A irmã está a chorar porque tem desespero na alma. E ele está a dizer que a profecia traz consolação. O que ele está a consolar ali? Ele está a falar, está a adivinhar das coisas, dos problemas que as coitadas da família passam. E ele está a dizer que a profecia traz consolação. O que é que acontece aí? Está a deturpar as escrituras, está a ludibriar, é a mentira. Isso tem nada a ver com o que ele está a dizer. Amém?
Vamos ouvir mais. Prophecy brings Eu estou quase a Profecia ouvir. traz edificação. prophecy brings A edification. profecia traz Deus nas nossas causas. Prophecy brings God to our cause. Jesus põe o coração do homem num livro Homem do Pecado. Profetiza. Deus God tem os olhos na sua família. has the eyes on your family. E essas palavras que eu estou a te dar do Espírito Those words I'm giving you from the Spirit, significa que Deus pôr um fim nessa maldição. it means that God is gonna put an end to this curse. E Ele está a dizer que Ele é o vosso pai, And He's telling that He is your Ele é father, o vosso irmão, is your brother, Ele é a vossa mãe, is your mother, Ele é tudo o que vocês precisam, He Jesus is Cristo. everything you need, Jesus Christ. Como homem de Deus, As a man of God, eu estou a dizer que ninguém mais vai morrer com diabetes na tua vida, na tua casa. Agora, ele acabou de fazer uma grande falsa profecia. Acabou de fazer uma grande falsa profecia que é fato. Nem precisamos, não que, quer dizer, Deus cura sim. Mas ele, pelas suas próprias palavras, está a dizer que ninguém mais vai morrer. Agora é preciso que daqui a alguns anos, estamos a desejar o mal, que as pessoas pelo menos podiam entrevistar, saber dessa irmã. Se o que ele está a dizer é verdade. Porque este é o maior lançamento de uma semente enganosa para que todos esses sejam ludibriados. Porque não vai haver testemunho para ouvir essa irmã outra vez. Nem daqui a 10 anos, nem daqui a 5. Ninguém vai saber mais nada. Porque isso já passou. Entende? Quem é Tony Calado para dizer que ninguém vai morrer? Quem? Se eu, pastor Vitor, que estou aqui, por mais que busque a verdade, o meu dia da morte está aí. E se eu morrer de diabetes, morrer de... Isso... O que é que tem? O que nós temos que entender é que Deus cura sim, o milagre existe, eu sou testemunho de milagre, eu sou um milagre, mas o nosso morrer na carne não significa a derrota. O nosso morrer na carne significa que é Cristo. O viver que Paulo disse viver é Cristo, morrer é ganho. Viver é Cristo, morrer é ganho. Então você vai vir fazer promessas de ninguém morrer. Epa, peraí. Jesus Cristo disse a Pedro que ele, quando envelhecesse, seria levado na mão. Então como é que é? Apóstolo Paulo disse que estou disposto a morrer aqui em Jerusalém. Ouve lá. Todos que pregaram a verdade, vê as mortes deles, aquelas que são escritas pela história, não estão na Bíblia. Então não foram perseguidos, martirizados. Agora você vem com essa promessa, quer dizer, um outro evangelho. A morte já não tem domínio sobre nós, quer dizer, nós, o nosso morrer, já morremos na paz. Nós podemos morrer doente, de acidente, qual que seja for a morte. Nós não desejamos morrer, mas vai acontecer. Mas isso não nos tira a salvação. Não nos leva. Quem morre não é que o que morreu foi para o inferno. Quem morre não é porque era pecador. Então isso é a palavra de Deus. Aleluia. Então vamos prosseguir. Ouve a grande mentira dele. Agora entrou a fase do outro. Antes de continuarmos aqui esse profeta Elvis lá do Uganda, o Ruanda, naquela zona e também o Quênia, são dos países que também estão a produzir uma mãe cheia de falsos profetas. E eles vêm se espalhando até hoje pelo mundo. E uma particularidade que você vai notar é que os falsos profetas estão bem ligados. Eles se conhecem bem, porque mesmo o Tony Calado, ele... houve uma fase, eu tinha um descodificador, que acidentalmente eu ligo o descodificador
E eu vi o culto de um profeta do Zimbábue que vive na África do Sul, o chamado profeta Macananissa. Macananissa é um falso profeta, grande falso profeta, um bruxo que nem Tibijojo. E pai dele também Tibijojo. Você vai ver que Tony Crato foi para lá, desde que estava a ser perseguido, que a igreja, que não sei o quê. E o homem orava para ele. Epa, o que aquele homem faz é macana, é uma confusão. Muitos deles não se dão. Mas isso é o próprio diabo a criar uma confusão, porque se ele consegue criar uma confusão, temos que entender que nós temos um ser espiritual terrível, manipulador, que quer dizer, conseguiu derrubar Adão. Então, ele conhece as altimanhas todas, mas Jesus, o Senhor nos deu as escrituras, por isso que diz para nós nos fitarmos na palavra, na fé, na verdade, que jamais seríamos enganados por esses lobos devoradores. Está a entender? Mas vês que eles têm uma ligação. Aqueles que uma vez negavam outro, depois se encontram. Então, quando você vê o aglomerado de falsos profetas, falsos mestres, eles são coniventes da mesma mentira. Eles têm no oculto o mesmo espírito. Entende? Então tem que ficar atento a isso. Agora, estamos a ver que eu nunca ouvi falar dele, primeira vez que estou a ver, até assustei ao abrir essa coisa. O profeta Elvis Mbonye. É mais um falso profeta, porque o verdadeiro servo de Deus não vai se misturar com o falso. Quando ele se mistura por engano, ele depois vai se rever, vai se restaurar, vai fugir. Mas quando ele permanece, é porque ele é conivente desta mesma falsidade e tem o mesmo espírito. Amém? Então vamos ler o livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até 22. Nós vamos ler especificamente o versículo 4. Amém? O que a Bíblia diz? Vamos exaltar o 4, 2, 1 até 22. A Bíblia diz assim: No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras, falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. Quando é que há rejeição do mestre que os salvou? É porque eles estão a falar por um outro espírito. Por isso o livro de Mateus diz que ele naquele dia dirão: em teu nome não profetizamos, não fizemos grandes milagres, não fizemos... E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que isso quer dizer? Que eles sabem que espírito é que estão. Se já viram os vídeos anteriores que eu publiquei aqui, o testemunho daqueles que foram receber feitiço, fizeram lá os seus encantamentos do Satanás, para poderem começar a ter essa visão de adivinhar o passado, porque eles não conseguem profetizar futuro verdadeiramente. Eles usam a artimanha de profecia, mas lendo o passado, vendo o passado da pessoa, que o Satanás conhece o passado de todos estão aqui, porque ele é coautor na vida de cada um, e ele vai falar desse passado. E esses, por terem recebido um outro espírito do engano e profetizarem da parte de Baal, Jesus Cristo diz que eles naquele dia dirão que em teu nome, quer dizer, Senhor, nós fizemos, apesar de que tudo bem, não foi o Senhor que nos mandou, mas eu falei, mas eu sempre falei em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estava a exaltar o teu nome, então Senhor, tenha misericórdia. É assim que eles vão clamar a Deus. Amém? Então vamos lá seguir. E diz logo no versículo 1: eles ensinarão doutrinas destruidoras falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. É o que estamos a ver hoje. Nós estamos a ver pessoas, os mundanos passam a vida agora a falar mal da igreja de Cristo. Eles não param por causa dessas coisas. Por causa desses infames que surgiram, desses impostores que surgiram, desses falsos profetas. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Essas são as histórias inventadas, vocês vão notar aí. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Quer dizer que o juízo desses homens está às portas. Amém? Quem os vai destruir está acordado. Pois Deus não deixou escapar, depois aqui vai falando, Deus não deixou escapar os anjos que pecaram
mas jogou-os no inferno e deixou preso com algemas de escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que se salvou foi Noé, que anunciou a todos que deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. E Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, com exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse bom homem que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas que aquela gente fazia. É o que eu sinto agonia, nojo desses falsos profetas. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos, orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e insultam. Como é que eles insultam? Não vês? O outro fala, anjo Gabriel, segue. Anjo, toca. Anjo, tá entendendo? Isso é a difamação e o insulto às autoridades. E dizer em nome de Jesus. Esse é insulto que eles estão a cometer contra Deus. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito fortes, poderosos do que esses falsos mestres, não acusam com insulto na presença do Senhor. Entende? O respeito. Mas esses homens agem como instinto, como animais selvagens, são, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem, por tudo isso eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão o sofrimento que causaram aos outros. É verdade, porque causam sofrimento a este povo. Este povo está em sofrimento. Vê aqui a cara desesperada de cada uma dessas pessoas. E todas elas presas por esses indivíduos que estão à espera que eles deem uma profecia, que eles falem alguma coisa. Alguém aqui está à espera do dia, vem hoje, vem amanhã, o ano todo, à espera só de um dia que esse homem vai falar uma lixeira, uma besteira da parte do diabo na vida deles, para lhes manipular. Amém? Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Quer dizer, eles aqui dão um show, o prazer que eles têm de ter essa gente aqui, pessoas até da sociedade que, sei lá, que pela sua falta de conhecimento, de fé, estão aí. Dá prazer nesses homens, nesses falsos profetas. Eles sentem prazer, sentem que têm o poder por causa disto que eles fazem. Não pode ver uma mulher sem desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Quer dizer que é uma forma de pecado na vida desses homens. A Bíblia está a dizer. Amém? Enganam as pessoas fracas e só pensam ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho do certo. Seguem caminho de Balaão, filho de Beor. Cobiçou dinheiro que ia receber fazendo o mal. Foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água, como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles lugar mais profundo, de profunda escuridão. Está reservado o lugar de profunda escuridão para esses malditos. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas com os seus desejos impuros e morais, enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem do erro. Olha só, quer dizer, aqui tem pessoas que estão a buscar Deus de sinceridade do coração, estão quase a fugir do pecado, a sair do mal. Esses enganam essas pessoas, privam-las de chegar à verdade. Depois que prometem liberdade a essas pessoas. Não é o que vimos aqui. Vocês serão libertos, toda a tua família, ninguém vai morrer. Serão libertos, serão não sei o que. É tudo isso. Depois, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. O que é domina? O desejo disso que ele faz. Satanás é o pai dele. Eles estão aprisionados por Satanás. Porquanto aqueles que chegaram a conhecer o Senhor
nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é que escaparam da desmoralidade do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam como no fim, pior situação do que do começo, ver, né? Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois conhecerem, voltarem atrás e afastarem do mandamento sagrado, e receberão o que aconteceu a essas pessoas. Provação à verdade, prova que são verdadeiros estes ditados: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. É exatamente o que esses falsos profetas têm feito. Então nós vamos ficar por aqui com este vídeo, 1 hora, e vamos prosseguir